Olá pessoal, bom dia, vamos começar aí mais uma aula. Na aula passada então eu deixei para vocês fazerem em casa 2 exercícios, aí a gente vai corrigir eles agora, tá bom? Então era o número 6 e o número 4, né? Isso, olha só. A número 4 fala assim: escreva uma expressão que indique o número de pontos de uma figura que ocupa uma posição N qualquer da sequência a seguir. Então, ó, a figura 1 tem um pontinho, uma bolinha, né? A figura 2 tem 3 bolinhas. A figura 3 tem 5 bolinhas. A figura 4 tem 7 bolinhas. A figura 5, 2, 4, 6, 8 tem 9 bolinhas. Então, como que a gente pode generalizar essa sequência aí? Então, vocês podem pensar, né, da forma que vocês quiserem aí, desde que esteja certo, né? Mas a forma que eu pensei foi do seguinte, ó, 2n menos 1. Por que 2n menos 1? Porque se a gente pensar, quem que é o n? O n é o número da minha figura, tá? Então, sempre vai ser o dobro da posição da figura menos 1, não é, ó? A figura 4 ali, não tem 7 bolinhas? Então, ó, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. A figura 5 não tem 9 bolinhas? 2 vezes 5, 10, menos 1, 9, tá? Então, a minha generalização foi essa, tá? 2n menos 1. Se você fez diferente, que eu fiz aqui, me manda no WhatsApp pra eu ver, tá? Se tá certo. De repente, se você fez diferente, né? Tá bom? E aí, eu deixei também a número 6 pra vocês fazerem. A número 6, a figura 1, tem 3 losango. Então, tem 3 na figura 1, 6 na figura 2, 9 na figura 3. Aí, ele fala assim: desenhe as duas próximas figuras da sequência. Então, o que tá acontecendo? Ó, tem 3, 6, 9, então tá aumentando sempre mais 3, né? Então, eu não vou desenhar losango, porque vai ficar feio meus losango aqui, tá? Eu vou fazer asteriscos. Então, ficaria, o próximo teria 12, né? Então, ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa seria a figura 4. E a figura 5? Então, teria 15, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí faria mais uma fileira aqui, né? 15. Essa, então, seria a figura 5. Tá? Então, seria assim a de vocês. Só que daí vocês fizeram com losango, né? Escreva com suas palavras a regra de formação dessa sequência. Então, qual que é a regra de formação? Ó, na figura 1 tem 3, na figura 2, 6, na figura 3, 9. Não tá aumentando de 3 em 3? Então, ela é o quê? Ela é o triplo da posição, né? Ó, o triplo de 2, 2 vezes 3, 6, é o que tem ali. O triplo de 3 é 9, é o que tem ali, ó. O triplo de 5, 3 vezes 5, 15, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Então, a nossa regra de formação é a regra de formação de sequência. Então, é o triplo, né? Então, eu vou colocar aqui na letra B o número de losangos, eu vou colocar, tá? O número de losangos é o triplo da posição da figura. Ok? Então, essa aí é a nossa regra de formação, tá? Essa é a letra B. Essa aqui que a gente fez foi a letra A, tá? E aí ele fala assim: quantos elementos terá a figura 7 da sequência? E a 12? E a 100? Então, é só a gente fazer o triplo, não é? Então, lá na letra C, a gente vai fazer 3 vezes 7, 21. 3 vezes, então, a 12, então, vai ser 3 vezes 12, 36. E 3 vezes 100, 300, tá? Então, a figura 7 vai ter 21 losangos, a figura 12
36 e a figura 100 vai ter 300. Escreva a expressão que permite calcular o número de elementos de uma figura y qualquer da sequência. Então, ó, quando a gente tinha 7, era 3 vezes 7. Quando tinha 12, era 3 vezes 12. Quando tinha 100, era 3 vezes 100. E agora que tem y? Então, vai ser 3 vezes o y, tá? Então, essa aqui é a regra, é a expressão, tá? Usando a expressão do item anterior, calcule o número de elementos de uma figura com 42, da figura 42. Então, na letra E, é só a gente fazer 3 vezes 42. Quanto que é 3 vezes 42? 126, tá? Então, lá na letra E vai ficar 126. Ok, pessoal? Então, era isso a tarefa de casa, era bem simples, né? Então, corrijam aí na apostila de vocês, que eu vou apagar pra gente começar, então, o nosso próximo módulo, que é o módulo 29 de álgebra, tá bom? Então, gente, lá na página 413, então, ele começa a falar sobre a álgebra. Eu não vou ler isso que ele trouxe aqui, porque ele está falando assim, como que surgiu a álgebra, né? Na verdade, a gente não tem um período certo que a álgebra foi descoberta, foi utilizada. Aí ele conta ali uma história, então vocês podem ler, tá? É interessante vocês lerem para saber um pouco mais. Eu não vou ler aqui porque eu acho que não vai ser interessante eu ficar lendo, né? Vai ficar um pouco chato, né? Vocês ficarem ouvindo eu falar, eu já falo um monte, né? E vai ficar lendo, vai cansar vocês. Eu não sei se vocês estão ouvindo, tá um barulho de fundo, né? Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês que estão reformando um barracão aqui na frente da minha casa. E aí tá uma barulheira e é a vida, né? Não tem o que fazer, eu deixei a casa toda fechada, mas mesmo assim vem o barulho. Ó, eu vou ler só o que tá ali no final da página 403, que ele fala assim: de olho no uso de letras. Em outros momentos você já viu utilizado letras em situações matemáticas. Por exemplo, para indicar uma unidade de medida, como o lado de um quadrado de medida 5 metros, nesse caso, a letra M refere-se à unidade de medida metro. Na geometria, você usou letras para nomear pontos A, B, C, retas R, S, ou ainda figuras geométricas, como um triângulo ABC. No entanto, as letras utilizadas nesses diferentes contextos não têm o significado do campo algébrico, tá? Então, essas letras que a gente vem utilizando para marcar ponto, definir reta, outra que ele falou ali foi as unidades de medida, metros, centímetros. Essas letras era, por exemplo, assim, para abreviar uma palavra, por exemplo, metros, centímetros, para colocar nome num ponto. A álgebra usa a letra, mas são letras diferentes dessas. Diferente no sentido assim, que elas vão ter significados diferentes. Como a gente já veio vendo, né, no módulo anterior, para generalizar uma expressão, né? Então, a gente vai continuar vendo mais algumas coisinhas sobre isso, tá? Então, ele fala aqui, ó, exploração de generalizações de situações matemáticas. Número 1. Para cada um dos cubos, cujas medidas das arestas são dadas a seguir, determine a área de cada face, a área total da superfície e o seu volume. Então, olha só. A número 1, letra A, ele deu pra gente um cubo com a aresta medindo 3 centímetros ou metros? 3 centímetros. Tá? E aí, ele pede pra gente calcular a área de cada face, a área total da superfície e o volume. Então, olha só. A gente vai começar com o primeiro ali, que é a área de cada face. Então, ó, qual que é a área da face de um cubo que tem a aresta medindo 3 centímetros? Bom, um cubo, ele é formado por quadrados, não é? A aresta do cubo é o lado do nosso quadrado. Então, o lado mede 3 centímetros, certo? Qual que é a área da face? Então, qual que é a área de um quadrado? É o lado ao quadrado. Então, a área da face é igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9 centímetros quadrados. Eu já vou aproveitar esse exercício para falar uma coisa. Hoje eu tô gravando essa aula na quarta-feira. Na terça, eu corrigi as avaliações de vocês. E aí, no primeiro exercício, ele dava o volume de um cubo e pedia para você calcular
a aresta desse cubo. Eu não vou lembrar agora qual que eram as medidas, tá? Porque como eu corrigi muitas avaliações, né, do oitavo e do nono ano, eu não vou lembrar. Mas vamos supor então, ó, o volume, vamos supor que era 225 centímetros cúbicos. Aí você descobriu 125, tá? Vamos supor que o volume lá do cubo era igual a 125 centímetros cúbicos. Esse daqui era o volume. Aí vocês descobriram então que o lado desse cubo era 25 centímetros, que era o que eu pedia, né? O lado. Não era esses números, tá? Tô só dando um exemplo. O que acontece? Muita gente assim, umas 4 pessoas. O que elas fizeram? Colocaram aqui no lado do cubo 25 centímetros cúbicos. E aí, gente, eu dei certo, tá? Eu não descontei ponto, porque como eu não tô com vocês em sala de aula pra falar e tal, então eu decidi deixar. Mas tá errado. Você não pode colocar esse cubo aqui em cima. Quando a gente coloca cubo, é porque a gente está determinando o volume. Assim como quando a gente coloca quadrado, a gente está representando a área. Então, quadrado, cubo, eles representam dimensões. Então, ó, a área tem 2 dimensões. É um lado, né, uma largura e uma altura. Na verdade, é uma largura e um comprimento, né? O cubo, ele representa o volume. O cubo que eu digo agora é desse 3, tá? Ele representa o volume, que ele tem uma largura, um comprimento e uma altura. Então, ele tem 3 dimensões. Aqui, ele pede o lado. O lado é 25. O que acontece? O lado é uma dimensão só, ele não tem uma largura, uma altura. Ele tem só um comprimento ali. Então, o lado não tem o cubo, tá? O lado, ele é sozinho, ele não tem quadrado, nada. Ele é 25 centímetros e acabou, tá bom? Então, muita gente fez isso na avaliação, tá? Eu não descontei ponto, mas é importante vocês saberem isso, tá? Talvez um vestibular, que vocês forem prestados aqui há alguns anos, né? Uma avaliação, por exemplo, do ângulo que vocês façam. Vai que tem alternativa lá e uma das alternativas tem um cubo ou um quadrado. É uma pegadinha, você pode cair nisso, né? Então, tá? Quando for falar de lado, a gente não põe cubo, quadrado, nada, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, ele tem um cubo com uma aresta de 3 centímetros. Qual que é a área da face? Então, a face de um cubo é um quadrado. Então, é só a gente calcular a área do quadrado. A gente descobriu que é 9. A próxima coisa que ele pergunta é a área total da superfície. Então, vamos calcular a área da superfície. O que seria essa área da superfície? Bom, um cubo, como que ele é? Ele tem ali ele tem 6 faces, não tem? Então, ele quer a área da superfície. A superfície é todo o nosso cubo agora. Então, cada uma das faces não mede 9 centímetros quadrados? A área de cada face é 9 centímetros quadrados. A gente quer a área da superfície desse cubo. Então, é fazer 9 centímetros para cada uma dessas faces. Não são 6 faces? Então, a gente faz. Então, ó, a área... Vou fazer aqui embaixo. A área da superfície é igual a 9 vezes 6, que dá 54. Então, vai ser 54 centímetros quadrados, ok? E o volume desse cubo, né? Ó, o terceiro pontinho fala que para calcular o seu volume. E aí, esse vocês sabem, né? O volume é só pegar a aresta e elevar ao cubo. Então, o volume é igual. Qual que é a aresta? 3. Então, vai ser 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, vai ser 27 centímetros cúbicos. Aqui sim vai o cubo, porque a gente está falando de volume. E o volume tem 3 dimensões. Ok? Pausa aí esse vídeo para vocês copiarem isso ali na letra A. Porque eu já vou aproveitar isso aqui, esses desenhos, para fazer a letra B, tá bom? Então, olha só. A letra B agora, ela fala de um cubo que tem aresta 5 centímetros. Aí ele pede para calcular as mesmas coisas. A área da face, a área da superfície e o volume. Então, olha só. Agora aqui mede 5 centímetros.
Então, qual que vai ser a área da face? Então, agora a gente tem um quadrado com 5 centímetros de lado. Então, é só fazer 5 ao quadrado. E isso dá 25 centímetros quadrados, certo? E qual que é a área da superfície? Então, agora vai ser 6 vezes 25, né? Porque cada uma das faces vai medir 25. Então, vai ficar 25 vezes 6. E 6 vezes 25 dá 150. Então, a superfície do nosso cubo vai medir 150 centímetros quadrados. E o volume? O volume é só a gente pegar os 5 e elevar ao cubo. Eu fiz isso no exemplo ali que eu dei pra vocês, né? Então, 5 ao cubo, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, vai ficar 125 centímetros cúbicos, ok? Então, era isso que ele pedia número 1, letra A e B, tá? Agora, a gente vai fazer a número 2. Então, copia aí que eu vou apagar tudo agora. A número 2, ela é bem semelhante à número 1. Dado um cubo cuja aresta mede A, escreva a expressão que permite calcular a área de cada face, a área da superfície e o seu volume. Então, olha só. Agora, a nossa aresta, vou até escrever a aresta aqui, tá? Ela mede A. Pode ser A centímetros, A metros, A quilômetros, né? Não sabemos. Mas ela mede A. Qual que é a área de cada face? Bom, você pode pensar, não sei, né? Porque não tem um número, tá falando que é A. Bom, a área não é o lado ao quadrado? Então, a área de cada face, o lado agora não é a aresta, que é A? Então, vai ser A ao quadrado. Pronto, é isso, tá? A gente generalizou aqui. A letra B, ele quer a área da superfície. Então, é pegar cada face, mede A ao quadrado. Então, quanto que vai medir a superfície? Qual que é a área da superfície? Eu não tenho 6 quadradinhos? Então, vai ser 6 vezes o A ao quadrado. E a letra C pede pra gente calcular o volume desse cubo, né? Então, o volume quem que é? É o lado, ou a aresta, né? Elevado ao cubo. Pronto, terminamos. Você pode pensar, para que serve isso? Isso aqui são generalizações. Agora, se você pensar, eu tenho um cubo que tem aresta 10 centímetros. É só você substituir no A que você vai descobrir a área da face, a área da superfície e o volume. Não precisa mais ficar desenhando igual eu desenhei no exercício anterior. Não precisa mais ficar pensando tanto, né? Só substituir nas expressões que a gente encontrou, tá? Muito bem. Olha só o que ele fala pra gente na número 3. O gás natural é um combustível limpo que gera baixíssima emissão de poluentes, o que melhora as condições ambientais, contribuindo para a redução do efeito estufa. Ele é utilizado em residências, no comércio, em indústrias e veículos. Nas residências, em geral, ele é utilizado no fogão e para aquecer a água de torneiras e chuveiros. Cada unidade de apartamento de um edifício costuma possuir seu próprio medidor de gás natural, cujo consumo mensal é controlado pela companhia concessionária fornecedora. Deixa eu dar um zoom aqui para enxergar melhor. Aí ele fala assim, né? O gás natural, devido à sua composição, produz queima limpa e uniforme, com muito menos fuligem, particulados e outras substâncias que prejudicam o meio ambiente. Além disso, ele é mais seguro do que o gás de botijão. Aí tem a fonte de pesquisa lá, tá? Então a gente tá falando um pouquinho ali sobre o gás natural, tá bom? Aí na próxima página ele fala assim: o valor mensal a ser pago por um consumidor depende do volume de gás natural consumido. Observe as informações contidas na tabela abaixo de uma determinada companhia e responda as questões a seguir. Então, olha só. Tarifas de gás natural canalizado, segmento residencial, medição coletiva, classes de 1 a 3. Valores com ICMS. O ICMS é um imposto, tá? Então, olha só. A classe número 1
ela tem um volume de metros cúbicos por mês de até 500 metros cúbicos. Então, se uma pessoa ela consome até 500 metros cúbicos, ela tá na classe número 1. Então, quanto que ela vai pagar? Ela vai pagar R$ 45,03 de um valor fixo, mais R$ 3,71 de cada metro cúbico que ela utilizar. A classe número 2, ela pode consumir de 500,01 metros cúbicos até 2.000 metros cúbicos. Quanto que ela paga? Então, ela paga um valor fixo de R$ 45,03 e mais 3,54 pelo tanto de metros cúbicos que ela utilizar. E a classe 3 é a classe que gasta de mais de 2.000 metros cúbicos. Eles pagam um valor fixo de R$ 41,03 e mais 3,36 de variável. Então, por exemplo, assim, se uma pessoa ela tem esse gás e ela não gastou nada, ela não... Vamos supor que ela foi viajar de férias, esse gás ficou na casa dela e ela não utilizou durante um mês. Ela mesmo assim vai ter que pagar R$ 45,03, porque isso é um valor fixo, ela tem que pagar. E o valor variável é conforme ela consome. Então vamos entender isso fazendo os exercícios. Ó, letra A. Qual é o preço a ser pago por um morador da classe 1 que consumiu em determinado mês o volume de 25 metros cúbicos de gás natural? Então olha só, essa pessoa, eu vou apagar aqui, tá? Ó, então vamos pensar o seguinte, uma pessoa, ela tá na classe 1, tá? E ela consumiu 25 metros cúbicos de gás. Quanto que ela vai pagar então? Então pensa o seguinte, ó, ela vai pagar um valor fixo, eu vou colocar assim, que pergunta? O preço, então o P, tá? Que representa o preço. Então o preço vai ser o seguinte, ela vai pagar um valor fixo de R$ 45,03, mais 3,71, porque é a classe 1 que ele falou, por cada metro cúbico de gás. Ela não gastou 25 metros cúbicos, então vai ser 25 metros cúbicos vezes 3,71, que é o que ela paga por cada metro cúbico. Quanto que vai dar isso? Lembrando que a gente primeiro tem que resolver a multiplicação, tá? Aqui é vezes. Então a gente copia e a gente faz aqui 25 vezes 3,71. Quanto que vai dar isso? Vou fazer na calculadora, tá? Então, ó, 25 vezes 3,71 dá 92,75. Agora a gente pode somar. Então vai ficar 92,75 mais 45,3. Então essa pessoa, ela vai pagar R$ 137,78. Conseguiram entender? Vamos fazer mais um aqui para vocês entenderem, ó. A segunda pessoa, ela gastou 120 metros cúbicos de gás. Então, quanto que ela vai pagar? Bom, já tem um valor fixo, que é R$ 45,03. E aí, ela gastou 120 metros cúbicos. Então, vai fazer 120 vezes 3,71. Porque ela paga 133,71 a cada metro cúbico. Se ela usou 120, então vai ser 120 vezes 3,71. Vamos fazer esse cálculo, então? 120 vezes 3,71 dá 445,20. Agora a gente soma 445,20 com R$450,03. Com R$45,03, né? 445,20 com R$45,03 e deu R$490,23. E a situação 3 falou que uma pessoa consumiu 499 metros cúbicos de gás. Então,
ela vai pagar o valor fixo de R$ 45,03 mais 499, que é o que ela consumiu, vezes o valor ali, né, por cada metro cúbico. Primeiro a gente vai multiplicar 499 vezes 3,71. Deu R$ 1.851,29. Aí a gente vai somar esse valor com R$ 45,03 e deu exatamente R$ 1.896,32. Ok? Então é isso. São esses cálculos, tá? Que a gente faz para descobrir então quanto que essa pessoa vai pagar pelo gás. Na letra B fala assim: escreva uma expressão que permita calcular o preço P a ser pago por um consumidor do segmento residencial, medição coletiva classe 1, por um consumo X de gás natural. Então olha só, como que a gente faz isso? A gente pega o valor fixo e a gente soma com o consumo vezes 3,71, não é? Ó? A gente pega o valor fixo e soma com o consumo vezes 3,71. Agora ele está falando pra gente que o consumo é X. Então, como que vai ficar essa expressão? Então, o preço P é igual ao valor fixo mais X vezes 3,71. Então, essa vai ser a expressão. Então, copia isso aqui, pausa aí para copiar que eu vou apagar pra gente fazer essa expressão ali, tá? Então, a expressão ficou aqui, ó, dessa forma. O valor fixo mais X vezes 3,71, que é o valor variável, ou 3,71 vezes X, não importa a ordem, tá? Então, quem que é o X? O X é o consumo. A letra C, ela fala pra gente verificar, ó, verifica a validade da expressão para o consumo calculado no item A. Então, a gente pegou essa expressão aqui, 45,03 mais 3,71 vezes X, e no lugar do X, a gente colocou os consumos, que foi 25, 120 e 499. Então, façam isso na letra C, tá? E aí, eu já fiz direto, tá? Então, ó, primeiro multiplica aqui, deu esse valor, aí soma e deu aqui, tá? Eu acabei apagando, né, os cálculos, mas vocês têm aí no caderno de vocês. Olha se o que deu na letra A foi equivalente ao que deu aqui na letra C, ó. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2 e esse daqui é o 3, tá? Então, ele deu exatamente o que deu na letra A. Então, essa expressão aqui tá validada, né? Ela funcionou, tá? A letra D fala assim: escreva a expressão que permite calcular o preço P a ser pago por um consumidor do segmento residencial medição coletiva classe 2, por um consumo Y de gás natural. Justifique sua resposta. Volta lá na tabelinha, então. O consumo 1, a classe 1, a gente tinha, ele pediu pra gente substituir o consumo pelo X. Então, a gente tem o valor fixo, que é 45,03, né? R$45,03 mais 3,71 para cada metro cúbico consumido. A classe 2, quanto que é cada metro cúbico consumido? É 3,54. Então, lá na letra D, o preço que vai pagar, quem que é? Bom, o valor fixo é o mesmo, é 45,3, não mudou. Só que aí, o valor variável, ele é 3,54. Então, a pessoa paga 3,54 por cada metro cúbico consumido, que ele pediu pra gente chamar de Y. Então, vai ficar 45,3 mais 3,54Y, tá? E a letra E fala assim: qual é o preço a ser pago por um morador? Eu vou apagar, então, pra gente fazer essa E, porque não vai caber aqui embaixo, tá? Então, copia tudo isso daí, que a gente vai fazer a letra E. Eu escrevi de novo aqui a letra D, porque a gente vai usar ela para fazer a letra E, tá? Então, a letra E fala assim: qual o preço a ser pago por um morador da classe 2 que consome em determinado mês o volume de 500,01 metros cúbicos de gás natural? O que você pode dizer a respeito desse resultado quando comparado ao último cálculo do item A?
Então, a primeira coisa é a gente calcular quanto que ele vai pagar, tá? Então, aqui está a expressão da classe 2. Então, no lugar de y, a gente vai colocar o que foi consumido, que é 500,01. Então, vamos lá. 45,03 mais 3,54 vezes 500,01, tá? Vamos fazer esse cálculo, então? Primeira multiplicação. Então, vamos copiar aqui. 3,54 vezes 500,01. Deu 1.770,4 centavos. Agora eu vou somar. 45,3 mais R$1.770,04. Deu R$1.000, R$1.815,07. Tá. Então, se a pessoa é da classe 2, ela consumiu 500,01 metros cúbicos de gás, ela vai pagar R$1.815,07. Ele pediu pra gente comparar esse resultado, ó, o que você pode dizer a respeito desse resultado quando comparado ao último cálculo do item A. O último cálculo do item A era uma pessoa da classe 1 que consumiu 499 metros cúbicos. Quanto que ela pagou? Olha aí, era o item 3 do A, né? Ela pagou R$1.896,32. Olha só, ela pagou mais do que essa pessoa aqui, né? Então, lá a pessoa ela gastou menos gás, ela consumiu menos gás e ela pagou mais do que essa da classe 2, tá? Então, você pode escrever isso aí. O consumo da pessoa da classe 1 foi menor, porém, o valor que ela pagou foi maior. E letra F, escreva a expressão que permita calcular o preço P a ser pago por um consumidor da classe 3. E agora é pra gente chamar de W. Então, é a mesma coisa, ó. Olha na tabela lá na classe 3. O valor fixo é 45,03 e cada consumo a mais é R$3,36. Então, lá na letra F, a expressão vai ser R$45,03 mais R$3,36 vezes W, que é vezes o consumo, tá? Então, a pessoa consumiu lá 2.500 metros cúbicos. Então, vai pôr 2.500 no lugar do W e vai descobrir quanto que ela vai pagar. Ok, pessoal? Agora, eu quero que vocês vão comigo lá na página, deixa eu achar aqui. Cadê? Aqui, página número 423. Vamos fazer o teste bem rapidinho, ele é bem fácil, ó. Observe na ilustração as informações da entrada de um estacionamento. Então, ó, tabela de preço, até 1 hora, R$7. Acima de 1 hora, R$5 por hora excedente. As frações de horas serão arredondadas para a hora superior. O que ele quer dizer, ó? Você deixou seu carro lá no estacionamento, você deixou ele 1 hora, você vai pagar R$7. Você deixou ele 2 horas, então você vai pagar R$7 mais R$5, então você vai pagar 12. Você deixou ele 3 horas, você vai pagar R$7 mais 5 mais 5, né? Pelas horas excedentes, então passou 2 horas da 1 hora lá, né? Vamos supor que você deixou ele 1 hora e 10 minutos. Então, 10 minutos já vai arredondar para cima, é como se fosse 2 horas. Então, você vai pagar por 2 horas. Se você deixou ele lá 7 horas e meia, você vai pagar por 8 horas, entenderam? Aí, ele tá falando aqui, ó, que uma pessoa, ela deixou 3 horas e meia. Quanto que ela vai pagar? Então, olha só, se ela deixou 3 horas e meia, ela vai ter que pagar por 4 horas, tá? Porque ela tem que pagar a mais, tá? Então, arredonda pra cima. Então, ela vai pagar por 4 horas. Bom, a primeira, então ela vai deixar 1 hora por R$7, mais 3 horas por R$5, não é? Ó, a primeira hora é R$7, as horas demais é 5 vezes aquela hora. Então, o que acontece, ó? Ela paga R$7 pela primeira hora, mais R$5 cada hora. Então, vai ficar 5 vezes 3. Então, quanto que dá isso?
5 vezes 3 dá 15. E aí 7 mais 15 dá 22. Então ela vai pagar R$22 no estacionamento, que é a letra D. Ok? Bem facinho, né? E aí por hoje é só, tá, pessoal? Então eu deixei pra vocês fazerem em casa, deixa eu olhar aqui no cronograma, o exercício número 1 e 3, lá na página 424, tá bom? Então vocês façam e aí na próxima aula, então, a gente corrige, tá? Ele é bem simples e ele vai ser bem semelhante ao que a gente fez em sala hoje. Ok, pessoal? Tenham um ótimo dia, bons estudos aí pra vocês, tá bom? E até amanhã. Tchau!